Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar dando continuidade na resolução das questões da prova, tá? Questão número 3, nós temos o seguinte: em uma pesquisa, foram feitas 2 perguntas aos alunos de uma escola pública e constatou-se que 120 responderam sim a ambas, né? Então a gente vai trabalhar, né, dentro desse contexto com a ideia do diagrama, tá? Nós temos aqui o conjunto universo, né, formado pelo total de alunos, e dentro desse conjunto universo eu tenho os alunos que responderam sim para a pergunta, né, para a primeira pergunta. E nós temos representado no outro conjunto aqueles que disseram sim à segunda pergunta. E, logicamente, fora dele são aqueles que responderam não àquela pergunta, ok? Então, aqui, olha, 120 responderam sim a ambas, tá? Então, na interseção entre elas, a gente vai colocar 120 elementos, perfeito? 300 responderam sim à primeira. Só que esses 120, eles já estão contados dentro desses 300, né? Então, para ver quantos responderam sim somente à primeira questão, basta eu efetuar a diferença. 300 menos 120. 300 menos 120, eu tenho 180. Então, 180 pessoas responderam sim à primeira e não à segunda, tá? 250 responderam sim à segunda. 250 menos 120, eu tenho 130. Então, eu efetuei a diferença de 250 por 120. São aqueles alunos que responderam somente sim à segunda questão. E 200 responderam não a ambas, né? Esses 200 vão ser colocados aqui nessa parte de fora, ok? Então, para a gente descobrir a quantidade de alunos que foi pesquisado, basta a gente efetuar uma soma entre essas quantidades, tá? 180 mais 120, 300, então a resposta vai ser 180 mais 120, né? Mais 130 mais 200 que estão aqui fora. Tudo bem? 180 mais 120, 300. 300 mais 130, 430. 430 mais 200, então nós temos um total de 630 pessoas que foram questionadas, ok? Uma questão simples envolvendo esse diagrama. E nesse caso nós temos 2 conjuntos. Perfeito? Vamos desenvolver mais uma, porque ainda dá tempo da gente fazer só mais essa daqui, por causa do vídeo. Questão 4, eu vou estar tirando uma foto dela aqui. Como eu estava comentando com vocês, como a leitura do texto ela é importante, né? Porque, olha só, sobre os 48 funcionários de certo escritório, sabe-se que 30 têm automóvel. 1/3 são do sexo feminino. 1/3 de quê? Não é 1/3 dos que têm automóvel, é 1/3 dos funcionários da empresa, né? Então, numa questão dessa, é muito importante que você compreenda bem esse texto, porque ele está falando 1/3 é do total de funcionários, tá? E como eu bem sugeri lá na hora da prova para vocês, nós temos um universo, né, que ele é composto de homens e mulheres, né? E esses 2 conjuntos não possuem interseção, ok? Então, do lado da esquerda, eu vou colocar o conjunto homens e do lado da direita eu vou colocar o conjunto mulheres, perfeito? 1/3 de 30 tem automóvel. Ah, tá. E desses que têm automóvel, eu tenho homens que possuem automóvel e mulheres que possuem automóvel, tá? Então, eu vou fazer um conjunto aqui que ele tem interseção com uma parte e com outra, que são aquelas pessoas que possuem automóvel, tá? Então, o nosso universo ele está dividido em 4 regiões. Quais são essas regiões? Homens que não possuem automóvel, homens que possuem automóvel, mulheres que possuem automóvel e mulheres que não possuem automóvel. Beleza? E agora nós vamos para essas frações, né? Essas frações do todo. 1/3 são do sexo feminino. Então, vou fazer 1/3 de 48, né? 1/3 dos funcionários. E a gente sabe como que efetua essa fração, né? Isso daqui é uma fração. 48 dividido por 3 vezes 1, né? 48 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 1, então nós temos 16 pessoas que são do sexo feminino, tá? Lógico,
Se nós temos 16 mulheres em 48, se eu efetuo a diferença, 48 menos 16, né, eu chego em 32 homens. Ok? 16 mulheres e 32 homens. Agora vamos para as informações a respeito do automóvel. Já sabemos, por hipótese, né, que nós temos 30 pessoas que têm automóvel. Ele falou que 3/4 do número de homens tem automóvel, né? Então, 3/4 do número de homens. Então, ó, 3/4 de 32, né? Que nós calculamos aqui anteriormente que nós temos 32 homens. 32 dividido por 4, 8. 8 vezes 3, 24 homens, eles possuem automóvel, ok? Então, esses 24 eles vão ser colocados aqui dentro, tá? Agora, como eu tenho 32 homens no total, quantos homens não possuem automóvel, né? Homens que não possuem automóvel, eu tenho 8, né? São os restantes dos 32, ok? Além disso, como o exercício fala que 30 pessoas têm automóvel, se 24 são homens, 6 são mulheres, né? 30 menos 24. E quantas mulheres nós temos no total? Nós temos 16 mulheres. Como 6 mulheres têm automóvel, logicamente 10 mulheres não têm, tá? E a gente completa o quadro da letra A. Então, o que ele pergunta para nós? Quantos funcionários são do sexo feminino e têm automóvel, tá? Então, quantas mulheres possuem automóvel? Então, a resposta da letra A são 6, tá? Nós temos 6 mulheres que possuem automóvel. Respondendo agora a letra B, quantos funcionários... Deixa eu tirar uma foto aqui para a gente responder direitinho. Na letra B, quantos funcionários são homens ou têm automóvel, né? Então, dentro dessa perspectiva, o ou ele está numa característica de reunir, né? Da gente reunir aquelas pessoas que são homens ou que têm automóvel. Só lembrando como que ficou o nosso quadro, nós temos aqui homens, mulheres, né? As pessoas que possuem automóvel, 24 homens, 6 aqui, 10 aqui e 8 nessa região. Quantos funcionários são homens ou têm automóvel, né? Então a gente vai fazer o número de elementos da união entre H e A, né? Então a nossa resposta vai ser simples aqui. Quantos são homens ou possuem automóvel? Eu tenho 8 pessoas que são homens, mas não têm automóvel, com 24 homens que têm automóvel, mais essas 6 mulheres que possuem automóvel, ok? 8 mais 24, 32, né? 32 mais 6, então a resposta da letra B são 38 pessoas que são homens ou possuem automóvel. Tudo bem? No próximo vídeo, daqui a pouquinho, eu já encaminho para vocês a resolução da última questão da prova, tá? Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.